Oi pessoal do sexto ano, tudo bem? Então nós vamos começar essa semana um conteúdo novo, falando ainda sobre o sistema nervoso, tá bom? Mas nós vamos entender aí sobre a célula nervosa, como ocorre o impulso nervoso e o efeito de algumas drogas sobre o nosso sistema nervoso. Bom, trouxe para vocês uma reportagem que está falando que 21,4% dos escolares já sofreram algum tipo de embriaguez na vida. Então, assim, é uma pesquisa aí, né? Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar, que em 2015, ou seja, 5 anos atrás, né, foi realizada com mais de 100 mil alunos do nono ano de escolas públicas e privadas. Nos últimos 30 dias anteriores à realização da pesquisa, algum tipo de bebida alcoólica tinha sido consumido por 23,8% deles, entre meninas, e 25,1% entre os meninos. Além disso, 21,4% dos escolares informaram ter tido algum episódio de embriaguez na vida. Ainda segundo a pesquisa, o uso de excesso de bebida alcoólica na adolescência está associado a problemas de saúde na idade adulta, insucesso escolar, acidentes, violências e outros comportamentos de risco, como tabagismo, que é o cigarro, né? Uso de drogas ilícitas e sexo desprotegido. Então, é uma pesquisa que foi feita, gente, isso com adolescente do nono ano. Então, pensando um pouquinho sobre isso, eu gostaria que vocês respondessem no caderno de vocês. O uso de álcool é permitido entre os jovens? Sim ou não, né? Então, coloca aí o que você acha. Que tipo de alteração no organismo o álcool pode causar? Também, o que você acha que o álcool pode causar? 3. Qual é a importância de pesquisas como essa, né, para o jovem brasileiro? Por que vocês acham que é importante fazer pesquisas desse tipo? Então, respondam no caderno de vocês. Bom, pessoal, vamos continuar falando aí sobre o sistema nervoso e falando um pouquinho sobre a história desse sistema nervoso. Nós temos aí uma capacidade muito antiga, tá? Que é a excitabilidade. Professor, o que é excitabilidade? A capacidade que a célula tem de receber estímulos e responder esse estímulo. Então, por exemplo, aí, esse bichinho verde é um protozoário, ele é um ser vivo unicelular e ele tem a capacidade de perceber a presença ou a ausência da luz. Na verdade, desculpa, tá, gente? É um protista. Ele percebe a presença e a ausência de luz e ele consegue se locomover, né, em direção à luz ou se escondendo dessa luz. Nós também temos algumas plantas que têm essa capacidade aí de excitabilidade, tá? Então elas conseguem responder estímulos. É o caso do girassol. Tá bom? Então o girassol, ele consegue acompanhar os raios solares, porque ele tem a capacidade de perceber que está de dia, captar esse raio solar e conseguir seguir o sol. Então isso também é uma capacidade de excitabilidade. Bom, nos animais, né, isso eu estava falando até agora, em seres muito simples, unicelulares, e também aí em plantas. Como que isso ocorreu nos animais? O primeiro organismo a apresentar aí algum tipo de rede nervosa foi o quinidário. Quem são os quinidários? São as anêmonas e as águas-vivas. Então, eles tinham uma rede de neurônios, que são células nervosas, espalhados pelo corpo. Já na estrela do mar, nós temos uma organização aí, ó, com um anel nervoso no meio e nervos que saem desse anel central. E na planária, olha que interessante, a planária é esse ser vivo aí que parece que tem um olhinho, né, bonitinho. Esse olhinho, na verdade, são ocelos, que também conseguem perceber a presença e a ausência de luz. Aqui a gente já tem uma concentração maior de células nervosas próximas desse ocelo da planária. Então nós temos aí o começo de formação de uma futura cabeça. Tá? Então, porque na nossa cabeça nós temos uma concentração de células nervosas, porque nós temos os nossos órgãos dos sentidos associados à nossa cabeça. Então, a visão, o olfato, o paladar está associado a essa região. Nesse caso da planária aí, nós temos os ocelos, tá? Associado a essa região. Bom, depois nós temos também uma organização já aí mais estruturada na lula, que é um molusco, né? Nós temos gânglios, a gente tem um pequeno cérebro, já uma organização dessas células de forma mais organizada.
Na minhoca também, gânglios, né, que estão espalhados pelo corpo. E no ser humano, a organização aí do sistema nervoso central e periférico que nós vimos, de algo bem mais complexo. Então, assim, nos animais, isso foi acontecendo de forma gradativa na evolução, né? Foi algo que começou bem simples e foi se modificando e ficando cada vez mais complexo, com mais estruturas. Bom, essa organização do sistema nervoso se dá a uma célula especial, o neurônio. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre neurônio. Então, eu apresento para vocês o neurônio. Ele tem essa cara aí bem bonitinha, né? Então, nós temos partes desse neurônio. Depois eu vou explicar aquela setinha ali. Eu vou ter aí o corpo celular, que é onde eu tenho o citoplasma, organelas, vou ter mitocôndria. O núcleo, então é uma célula que tem núcleo, uma célula eucarionte, onde o DNA está lá dentro. Os dendritos, que são como se fossem esses galinhos aí. E aí eu vou ter um cordão. Esse cordão a gente chama de axônio, tá? E revestindo esse cordão, eu tenho a baía de mielina, como se fosse um fio e esse fio fosse encapado. Tá vendo que tem uma setinha escrito impulso nervoso? Então, também tem essa seta preta aí. Tá indicando o que aí? Tá indicando a ordem, o sentido do impulso nervoso. Então, o impulso nervoso, ele começa lá no dendrito, ele passa pelo corpo celular, caminha por esse fiozinho que chama axônio e vai até o final, né, nesse terminal do axônio. Sempre no mesmo sentido. Ele não vai de forma contrária, tá bom? Então, o que seria as sinapses, né? Os nervos, eles são formados por prolongamentos nos neurônios. Então, aqueles fiozinhos que eu falei para vocês que se chamam axônios. Os nervos são formados por vários axônios. E, então, no meu corpo, eu tenho neurônios muito longos, mas, no geral, né, eles não conseguem conduzir impulsos nervosos aí para locais muito distantes. Então, eu preciso que o impulso passe de um neurônio para outro neurônio, que ele fique transmitindo esse impulso nervoso, tá bom? Então, como que isso vai acontecer? O dendrito de um neurônio, ele vai se ligar, né, com o terminal do axônio de outro neurônio. Então, eles se conectam como se fosse uma rede. E o impulso nervoso, ele passa de forma contínua, tá? De forma linear por esses neurônios. Então, a conexão aí entre dois neurônios, né, um axônio aí, o terminal do axônio de um e o dendrito do outro, eu chamo isso de sinapse, essa conexão. Lembrando, os neurônios, eles não vão se encostar um no outro, vai sobrar um espacinho ali, tá? Esses neurônios, eles também podem estar conectados com células musculares, por exemplo, para fazer alguma contração de algum músculo. Então, eles podem fazer sinapse com outro neurônio ou sinapses neuromusculares, um neurônio com um músculo, por isso o nome neuromuscular. Olha o desenho aí. Então, ó, tá vendo que eles estão sempre na mesma ordem? Eles não ficam bagunçados. Por quê? Porque o impulso nervoso, ele tem que passar pelo dendrito, corpo celular, axônio, final aí do axônio, aí vai dendrito, corpo celular, axônio, final do axônio e vai encontrar outro neurônio. Agora vamos aproximar essa região aí que eu circulei para vocês, pra gente ver o que está acontecendo ali. Lembrando que se você olhar bem, esses neurônios não se encostam. Aproximando, olha só, tá vendo? Eu peguei ali e aproximei mais ainda. Aquilo ali a gente chama de sinapse. O que está acontecendo ali? Eu tenho um espaço que se chama fenda sináptica, certo? Então, essa fenda sináptica quer dizer que esses neurônios não se encostam. E o que eu vou ter? Eu vou ter neurotransmissores, são substâncias químicas que um neurônio vai carregar em bolsinhas, que a gente chama de vesícula, vai passar pela membrana, caminhar por essa fenda e chegar do outro lado. É como se eles estivessem atravessando uma rua, uma via, e eles chegam até o destino deles, tá bom? Bom, algumas coisas podem alterar essas sinapses. Uma delas são as drogas. O que seriam drogas? Droga é qualquer substância que dentro do seu organismo vai causar uma mudança no seu comportamento ou no funcionamento do seu organismo. Exemplo de drogas, a cocaína, né? Remédio, qualquer remédio ele vai alterar, tá, o seu organismo. Então é uma droga que a gente chama de fármacos, tá? Qualquer remédio.
A cafeína, ela pode ser encontrada no café, no chocolate e em bebidas como Coca-Cola. Então isso altera o próprio açúcar, né? Isso altera o nosso organismo. Então, se altera o nosso organismo e pode mudar o nosso comportamento, isso quer dizer que pode ser considerado droga. Só que as drogas, elas são classificadas, tá? Então, nós temos as drogas lícitas e as drogas ilícitas. As drogas lícitas são aquelas que podem ser comercializadas. Então, os próprios remédios, fármacos, cigarro e até o álcool, desde que você tenha mais de 18 anos, você pode consumir essas drogas. Já as drogas ilícitas são aquelas que são proibidas de serem comercializadas. Não pode comprar nem vender, tá bom? Exemplo, a maconha aí ou o crack, né? No caso do nosso país, é proibido o comércio dessas drogas. Então, são drogas que nós chamamos de ilícitas. As drogas também podem ser classificadas de acordo com a origem. Se a gente consegue encontrar ela na natureza, a gente fala que essa é uma droga natural. Agora, se a gente tem que produzir ela em laboratório, fabricar essa droga, ela é uma droga sintética. E o efeito que ela pode causar no nosso corpo? Ela pode ser depressora ou calmante, quando nós, ao consumirmos essa droga, a gente fica mais lento, né, se sentindo mais calmo. Ela pode ser estimulante, quando você acelera o metabolismo, ou ela pode ser perturbadora. Perturbadora é quando você consegue imaginar coisas, ter alucinações, uma confusão mental, tá? Então, esses são os efeitos que a droga pode causar, dependendo da droga no seu organismo. Bom, nós temos aí, né, algumas reações em relação às drogas. Então, por exemplo, a tolerância a uma droga. A tolerância a uma droga é quando o indivíduo precisa de doses cada vez maiores da droga para sentir o seu efeito. Então, o corpo dele vai se acostumando com aquela quantidade de droga. Então, a pessoa bebe uma cerveja, ela já fica bêbada. Se ela começa a beber sempre, ela não vai mais sentir o efeito com apenas uma lata de cerveja. Ela vai ter que beber 2, 3, 4 para continuar sentindo, né, esse efeito aí da bebida. Então, tolerância é quando o seu corpo se acostuma com aquela droga. A dependência é quando o indivíduo não consegue fazer nenhuma atividade sem o uso da droga. Então, ele já está dependente da droga. Ele acorda, ele tem que consumir aquela droga para continuar fazendo as ações do dia a dia dessa pessoa, tá bom? E nós temos a síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência é quando o indivíduo já é dependente dessa droga e se ele para de consumir, ele começa a ter alterações físicas. Então, por exemplo, pessoal, um exemplo simples aí. O café. Tem gente que é viciada em café e depende do café para conseguir não ter sono ou realizar alguma atividade. Pessoas que tomam café 2, 3 vezes por dia e do nada param de tomar café, elas podem apresentar uma síndrome de abstinência. O corpo dela começa a mostrar algumas reações porque ela não está consumindo essa droga, tá bom? Bom, as drogas, nós podemos chamar elas de psicotrópicas ou psicoativas, ou seja, elas atuam no cérebro e elas podem alterar o seu comportamento e algumas regiões do cérebro, tá? As drogas que nós chamamos de psicoativas, elas vão atuar nas sinapses, que são aquelas transmissões lá de impulsos nervosos, tá? Naqueles neurotransmissores, em áreas diferentes do seu cérebro. Então, por isso que ela causa alguns efeitos. Por isso que a pessoa, ela não consegue andar direito, ela começa a ter alucinações, tá? Ela fica mais acelerada, fica mais lenta. Então, tudo isso é porque atua lá nas sinapses, as drogas. Vou falar para vocês um pouquinho sobre 4 exemplos aí de drogas, tá? 2 ilícitas e 2 lícitas. Então, nós temos aí a maconha, né? Muita gente já ouviu falar sobre a maconha. A maconha, ela é uma droga considerada perturbadora, tá? Do sistema nervoso. Então, o princípio ativo é conhecido como THC. Ele vai causar uma liberação, né, de um neurotransmissor que ativa o sistema de recompensa do seu cérebro. Então, são vários neurônios que estão ligados à sensação de prazer, por exemplo, quando você realiza alguma atividade física, alguns jogos e até alimentação. Quando você come uma coisa que você gosta muito, você sente prazer. Então, a pessoa que faz o uso da maconha, ela tem esses neurotransmissores liberados e tem a sensação do prazer, tá? Bom,
cada pessoa vai ter um efeito diferente quando consumida a maconha, tá bom? Mas normalmente, se as pessoas consumirem, vão acelerar o batimento cardíaco, a temperatura pode diminuir, tá? O equilíbrio diminui e aumenta o apetite. Então, depois que a pessoa que passa o efeito, aumenta a vontade dela de comer. Bom, se a pessoa utilizar a longo prazo, pode causar dependência e também efeitos, né, aí no pulmão. Aí eu mostrei para vocês uma plantação de maconha. Nos Estados Unidos é permitida a comercialização, no Brasil é ilegal, né? Na China já foi utilizado maconha para alguns tratamentos. Então, assim, para casos de anestesia, eles utilizavam muito como anestésicos e também contra enjoos, ok? Mas eles conseguem extrair alguns princípios ativos, não o THC, que causa aí alucinações. Bom, e nós temos o cigarro, né? O cigarro é uma droga lícita. Aí tem uma propaganda do cigarro, tá escrito: cigarro não acalma, ele acama. Acama é quando a pessoa fica de cama, né? E muitas pessoas, tá, passaram aí por problemas relacionados ao cigarro. Então, o cigarro, gente, a fumaça dele apresenta mais de 3.000 substâncias. Mas, normalmente, a substância que vai gerar aí a dependência dessa pessoa ao cigarro é a nicotina, né? É uma droga que vai estimular o sistema nervoso, agir sobre as sinapses e aumenta a quantidade de dopamina, que vai também liberar aquela sensação de prazer. O fumo, né, está relacionado com o aumento da ocorrência de câncer no pulmão também. Pneumonia, bronquite, vários problemas pulmonares aí. Apesar de todos os problemas aí que o cigarro apresenta, a nicotina é uma das drogas mais utilizadas ainda no mundo. A cocaína. A cocaína é uma droga que ela é considerada estimulante e ela vai inibir a retirada de neurotransmissores da fenda sináptica, aquele espacinho que eu mostrei para você nas sinapses. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que as funções que o neurônio, né, exerce vai ficar mais aguçada, vai durar por mais tempo, tá? E aí isso vai provocar uma euforia. Só que é algo rápido, passa. Essas alterações, né, que podem ser observadas quando a pessoa utiliza cocaína, aumento dos batimentos cardíacos, pode ser fatal, então algumas pessoas morrem dependendo da dose. Dificuldade de respirar, dor no estômago e enjoo. A longo prazo, os efeitos são super sérios, tá? Perda da musculatura esquelética, distúrbios psiquiátricos, então a pessoa pode ficar ansiosa, irritada, ela começar a enxergar coisas, ter depressão e perder a capacidade de movimentos de alguma musculatura. Bom, essa é uma planta, tá? A cocaína ela é extraída de uma planta que é a coca, e ela é produzida artificialmente. Porém, em alguns países, por exemplo na Bolívia, onde nós temos montanhas muito altas, as pessoas pegam a folha dessa planta e mastigam para acelerar o batimento cardíaco e ficar mais fácil de subir nesses lugares altos. E nós temos o álcool, né? Que é uma droga depressora do sistema nervoso, né? Sua ação é bem complexa, então causa várias coisas no nosso cérebro. Ela vai inibir os neurotransmissores, né, de neurônios que vão excitar o corpo, e vai também estimular a produção de neurotransmissores de neurônios que vão acalmar o cérebro. Isso, o que ocorre então? Se ocorrem várias coisas quando a pessoa consome droga. Dependendo da quantidade, do tipo de bebida, né, a pessoa ela pode ficar mais relaxada, ela pode perder aí a capacidade do equilíbrio, do raciocínio, e os batimentos cardíacos ficam mais lentos, a pessoa fica mais zen, mais relaxada, né? A longo prazo ele pode causar dependência e também problema no fígado e no sistema digestório. Sem contar que ele é uma das principais causas de acidentes, porque as pessoas bebem, pegam um carro. E como elas estão com essas alterações do sistema nervoso, às vezes elas têm dificuldade de desviar de uma pessoa, de outra, enfim, furam o sinal, né?
E é isso, pessoal. Então, falamos um pouquinho sobre aí o sistema nervoso, sobre essas drogas. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.